Boa noite, meu nome é Ricardo Rezende Krupa. Eu vou falar um pouquinho sobre análise de radiação solar no período de março de 2015 até 2024. Aqui vai ser alguns tópicos abordados nos próximos slides, que vai ser radiação solar e a sua utilização, Instituto Nacional de Meteorologia, tabela de dados das estações automáticas, metodologia usada para análise de dados, taxa de radiação, tendência de radiação solar média, aplicações e utilizações da energia solar e a conclusão do trabalho em si, que eu vou começar agora nos próximos slides. O principal é a radiação solar, que nada mais é do que a energia liberada pelo Sol, e quando ela bate os raios delas, né, na camada de ozônio, que é um filtro, há uma perca muito grande dessa irradiação dos raios UV. E quando ela passa eh, e chega na superfície terrestre, há uma perca muito grande da sua quilowatt-hora por metro quadrado, pela essa filtragem também muito grande. E a partir do momento que chega essa radiação solar, também chega a direta, a refletida, a dispersão, a absorção, a difusa, propriamente dita nos painéis solares, automaticamente dá para usar para fazer essa energia fotovoltaica sustentável, certo? Da energia solar. Eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Nacional de Meteorologia, que são sensores que captam a radiação da superfície. Ele serve para a previsão do tempo, daqui 5 dias, daqui 10 dias, daqui 1 hora. Automaticamente há essa capacidade de coletar esses dados, né, das estações automáticas. Elas analisam esses dados, enviam esses dados e armazenam esses dados na sede de Brasília, que está voltado a esse Instituto Nacional de Meteorologia, a principal sede deles. Nesse site armazenado deles, que fica no inmet.gov, você consegue acessar todas as informações, desde escolher o período de análise, que você escolhe o seu estado, a sua estação, você escolhe o local que você quer fazer a pesquisa, a data de início e a data final. Então, ou seja, como, né, vamos supor, eu quero apresentar e quero fazer uma pesquisa do mês de março, eu coloquei do dia 1º de março de 2024 até final de março de 2024. Lá eles apresentam 24 horas de todos os dias e mostram para a gente a temperatura, a umidade, a pressão, o vento, a radiação, a chuva. Então eles apresentam todos esses dados nesse site mesmo, do inmet.gov. E aqui dá para a gente observar que a radiação está por kJ por metro quadrado. Só que dependendo da análise que você for fazer, os dados que você for fazer, você vai precisar converter isso para kWh por metro quadrado, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que eu vou utilizar, né, dos próximos slides. Aqui é uma introdução da metodologia, que da irradiação solar anual do mês de março. O primeiro é o coeficiente angular, que é o A, que é a tendência da radiação solar. O coeficiente linear B, necessário para definir a reta. O coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. A linha se ajusta quase perfeitamente aos dados. A média, que é a média aritmética de todos os valores diários, ou seja, eu pego lá o valor, o dia inicial, do dia 1º até o dia 31 de março, e eu faço uma média entre eles. Então, se deu 5 kWh por metro quadrado em determinado dia, eu somo todos os dias do dia 1º até o dia 31, divido pelo mês, e eu vou ter a média de kWh por metro quadrado desse período. Aqui tem um desvio padrão, que indica a variabilidade ou instabilidade do tempo, que também eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas nada mais é que como está a exposição à energia solar, se está mais nublado, se está mais fechado ou não o tempo, isso varia também. E o coeficiente de variação, CV. Aqui eu vou falar um pouquinho também da taxa de radiação, né? Se a gente olhar a tabela que nem eu comentei, você consegue ver as colunas, desde da metodologia até os anos que eu usei, de 2015 até 2024, do mês de março. A maior taxa de radiação média foi de 2020, de 5,56,
e a menor delas foi em 2017, com 3,91. E automaticamente, se você olhar março, em março de 2020, você consegue olhar aqui ó, que deu 5,56 de média. E o seu desvio padrão deu 1,15, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais preciso é. Ele não teve uma taxa, uma variabilidade disso. Ou seja, ele tem uma exposição máxima ou menos possível de né, que impedisse você ter essa coleta de energia solar, essa irradiação solar. E o coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado, também, ele deu 0,9972. Quanto mais próximo de 1, ele teve menos taxa de, de atrapalhar você nessa coleta de radiação solar nesse período. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a tendência da radiação solar média de 2020. A maior média, se você olhar no gráfico ali, ó, você consegue ver os pontos azuis, que são as médias de todo o período dos 10 anos, do mês de março. E você consegue ver que em 2020 ele teve um ponto muito alto e também em 2023 muito alto. E ele tira uma média disso, certo? Mas aqui em 2020 teve o menor desvio e o menor CV, então isso automaticamente foi por isso que ele teve uma taxa de irradiação solar muito alta, por ser mais estável, né? E a exposição, né, a um céu e a energia solar mais aberta, né? Um céu limpo, não nublado, etc. E também dá para seguir aqui uma tendência linear a longo prazo. Se você olhar de 2015 a 2024, mesmo que seja muito pouca essa, essa taxa de aumento, né, dessa subida, dessa crescente no gráfico, você consegue observar, né, que é nosso B, você consegue observar aqui que há sim um aumento de radiação solar nessa década. Aqui algumas aplicações dos painéis solares, né, da energia fotovoltaica. Aqui alguns cenários e como a gente pode utilizar isso e como você pode ter uma eficiência melhor. Aqui é um exemplo do cenário A, é um dia de inverno, de julho, uma temperatura de 15 graus. O céu completamente limpo, azul e sem nuvens. Resultado? A irradiação solar máxima. Por que ela é máxima? Vamos supor que a gente tem um painel solar de 550 watts. Esse painel, automaticamente, em estudos feitos, ele atinge uma eficiência máxima de coleta dessa energia solar em 25 graus. Ou seja, mais que isso, você acaba tendo uma perca de eficiência. Aqui, por você estar nessas condições, céu limpo, totalmente exposto à energia solar, você, numa temperatura menor que 25 graus, não há superaquecimento. E você consegue ter essa coleta melhor. E melhor eficiência, 100% de eficiência desse painel. Aqui já é o contrário. Se você vê, é verão, janeiro, mês de janeiro, uma temperatura de 32 graus. Muito quente, abafado, mas tem um pouquinho daquela névoa, sem nuvens definidas. Automaticamente, por ter 32 graus passados 25, que é recomendado ter 100% de eficácia, você tem o superaquecimento que reduz a eficiência na sua coleta de energia solar, nessa irradiação solar. E automaticamente, então, a temperatura não em si está conectada com a sua quilowatt-hora por metro quadrado, certo? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão do trabalho, né? Se você entrar no imet.gov, você consegue, no Instituto Nacional de Meteorologia, você consegue analisar esses dados armazenados, você consegue observar e você consegue ver qualquer período que você quer utilizar. Aqui eu usei o mês de março. Eu usei uma metodologia para análise de dados e automaticamente dá para você observar se há ou não em futuros projetos, se você quer utilizar em futuros projetos, se você quer instalar painéis solares para usar essa radiação solar, você precisa automaticamente, né, entender alguma dessa análise de dados que foi apresentado nessa apresentação em si. E aqui, se você observar, há sim, né, uma crescente, uma crescente considerável de 2015 a 2024 de radiação solar com o passar dos anos. Porém, se você olhar aqui em 2020, teve um ponto muito alto, e em 2023 um ponto azul também muito alto. Ou seja, a média desses 2 anos específicos no mês de março foi muito alta. Ou seja, ela automaticamente impacta
esse grau aqui de esse grau crescente, né? Essa linha crescente de radiação solar por quilowatt-hora por metro quadrado. Então, se você for utilizar para futuros projetos e tudo, é melhor você considerar a média anual de tudo isso, que foi 4,41 kWh por metro quadrado todos os dias. Então, nesse dado em específico, analisando a tabela, se você for utilizar para futuros projetos, para você instalar painel solar, se você quer ter uma fonte de energia, né? Essa fonte de energia renovável que vem da energia solar, você precisa considerar esses 4 kWh, 4,41 kWh, que é a média de todos os anos também desse período de março, de 2015 até 2024. Então, se você for, né, fazer determinado projeto em determinada casa, em determinado lugar, vai usar para na agricultura ou algo parecido, você precisa considerar essa média e em si, né, considerando essa média, você consegue ver quantos painéis, se vai ser com 550 watts, 700 watts, quantos painéis e qual é a capacidade, né, que você vai precisar para você conseguir alimentar o que você quer utilizar em determinado projeto. E é isso. Agradeço pela atenção e é isso.